Cris, por que você falou que tem que ir no Sebrae amanhã? Amanhã não, sábado. É porque vai ter o Startup Day e aí a gente foi convidado para falar sobre games. É uma coisa que a gente, de vez em sempre, a gente faz. A gente tem que ir nos lugares e falar sobre a área. Inclusive, dia 30 agora, a gente tem que ir no shopping daqui de Barretos, porque vai ter um evento e chamaram a gente para falar sobre games. Inclusive, vai ser a primeira demonstração pública que a gente vai fazer ali, o primeiro playtest do Project Evelyn aberto. Então, vai ser bem Aberto não, fechado pra quem não é evento. Aberto, mas é fechado, Tipo, quem tiver lá vai poder jogar. Chique. Mas só quem tiver lá. Quando eu soube que a gente ia testar no shopping, e a gente tava meio que, já tá feita aqui uma build, vamos testar. E aí eu falei, peraí, mas a gente não vai nem captar nenhum feedback, nem nada, a gente só vai lá e pronto? E aí todo mundo ficou meio que, acho que é isso aí. E eu falei, não, acho que a gente tem que, depois que a gente testar, a gente ter o consolidado do que as pessoas acharam. Aí a única coisa que me veio na cabeça foi assim, vamos fazer um Forms, que é a coisa mais prática que você consegue fazer, que é rápida, pra assim que a pessoa terminar de testar, ela responde. E aí eu me juntei com o Tony pra gente pensar em perguntas que a pessoa pudesse responder sem serem enviesadas, né? Faz muito sentido. Cara, foi um sentimento assim, bem legal, porque pela primeira vez a gente tirou o nosso jogo da caverna de fato e colocou ali na mão da galera para eles poderem testar. E assim, foi muito interessante porque são pessoas que na maior parte a gente não conhecia e ver as expressões faciais deles, ver que o tipo de coisa que a gente planejou para despertar alguns sentimentos estavam acontecendo de fato. Assim que a gente fez a primeira rodada de playtests no shopping, a primeira coisa que eu consegui reparar era as informações que estavam difíceis de visualizar, mas vários dos feedbacks de quando você está com munição, quando você está com o calor do traje, quando você está sem energia, etc., a gente percebeu que estava difícil da pessoa acompanhar. Então deu para ver claramente, tipo, os pequenos acontecimentos e a falta gigantesca que ele faz quando você ainda não colocou o UX dentro da sua HUD. Então aí a gente puxou a carta SU, ela entrou em ação, fez toda uma repaginada da experiência do usuário do jogo, que eu acho que ela pode falar bem melhor do que eu sobre isso. As coisas estavam muito pequenas na tela, então eu tive que aumentar texto, as próprias barras de estamina, de vida estavam muito pequenas também, então tiveram algumas coisas de melhoria nesse sentido, assim, deu perceber que estava pequeno as coisas, né? Depois tiveram algumas orientações do Tony com o sentido de como algumas habilidades iam funcionar e como os itens iam funcionar também. Então eu tive que fazer, por exemplo, uma nova barra para os itens e a mecânica que eu tinha pensado primeiro de como iria funcionar a ativação de habilidades, a gente também teve que mudar. Aí por conta que eu não tenho tanto também o background de fazer interface para jogo, enquanto eu estou fazendo a interface, eu imaginar como que seria o uso daquilo, tanto para mouse e teclado e para controle também. E controle de Xbox, de PS5, de Nintendo também, se for precisar. Então a interface que eu estou fazendo, eu tenho que pensar que ela tem que mudar também para diferentes plataformas e ela tem que funcionar em todas as, sei lá quantos, 5, não sei. E geralmente a gente fez bastante mudanças, né? This is the guy. This is the main man. Holy moly. Quem diria que esse seria o mob mais frágil do nosso game? Esse é o mais frágil. Vocês vão ver os mais demoníacos. Exatamente. Acho que de todos os modelos que eu já fiz, e eu gosto muito de fazer criatura, acho que essa foi minha ultimate criatura, tá ligado? Concordo. Por enquanto, até eu fazer a próxima. Uma coisa que eu não sei se eu comentei é que a gente tinha feito inicialmente a blocagem desse Kazif no tablet, de forma totalmente portátil.
E aí depois a gente foi realmente fazer ele no PC, no ZBrush, só para mostrar ali que não necessariamente todo o processo é num PC super foda, entendeu? Só se você quiser fazer algo do mesmo nível que a gente. Aí você tá. Aí você tem um Vai desafio. suar. É. Exatamente. Então essa é a régua. Essa é a régua. É daqui pra cima, né? Nada pra baixo. Chique. Ó, isso aqui é Game Mesh, né? Mostra a topologia aí pra nós. Já prepara o PC aí, galera. Tá otimizado, mas o bagulho vai ser cinematográfico. Ficou chique demais. Então, a principal questão do render é porque é muito tentativa e erro. Não existe uma fórmula fixa que funcione para todas as cenas. E para a gente conseguir ter o maior controle possível na hora de fazer a composição, né? Porque a gente não renderiza... É muito arriscado você renderizar uma cena inteira completa. Normalmente a gente separa ela em layers, né? Para renderizar cada layer, depois a gente faz o compositing de juntar tudo, até para garantir, para ficar mais rápido o render, né? Dele tá renderizando partezinhas por partezinhas do que tudo. E aí a gente também, se uma parte só deu problema, a gente pode só renderizar essa parte ao invés de ter que renderizar toda a cena, que demora muito mais. Então a gente também renderiza muito em layers. E aí nisso até o Tony teve que me ajudar, porque a quantidade de layers que tinha não daria para fazer sozinho. O Tony então salvou aí também gerenciando uns 2, 3 PC ali também para renderizar. Isso quando às vezes não dava algum pau ali do software travar quando a gente estava dormindo, né? Porque na maioria das vezes a gente planejava tudo para deixar renderizando quando dormia, né? Porque quando acordasse tinha que estar adiantando outras coisas. Só que aí, aí tinha que ficar toda hora acordando. Eu tava com um colchão embaixo do PC, porque toda vez eu acordava, colocava no despertador para olhar, ver se estava funcionando, porque às vezes, por algum motivo, né, cracha, para de renderizar e, não dá para perder essas horas que tá renderizando. Então, ficava lá acordando, via que estava funcionando, aí dormia. Aí, às vezes, acordava, via que tinha dado um problema e, tinha que levantar com o cérebro ainda trabalhando em 2%, você ficava, o que está acontecendo? Eu tinha que resolver o problema para depois voltar a dormir. Acordava às 8 e até às 4 da madrugada só mexendo e mexendo no teaser, com você também ali no Discord. Então foram isso por um mês ou mais. Acho que um pouco mais. Um mês e meio, não sei. Então foi... Acho que a fase menos saudável de toda a minha vida, em questão de sono e alimentação. Foi também um momento que eu fiquei bem estressado, assim. Porém, era para um objetivo da empresa, né? Era uma responsabilidade muito grande que tinha com a empresa de conseguir um resultado legal, porque era muito essa primeira impressão que a publisher ia ter com o jogo, né? Então, é aquilo que o Chris fala fazer o que tem que ser feito. É algo saudável? Não. É algo que fez bem para minha saúde? Não, mas tinha que ser feito. Sim. E como eu tô nessa jornada assim como todo mundo tá dando um all-in, eu também tinha que fazer minha parte, eu também tinha que ter essa dedicação além do que é o normal, né? Sim, do saudável. Do saudável. Então, teve essas consequências de estresse, mas no fim tudo valeu a pena porque deu certo, deu para entregar. Obviamente não foi com a qualidade ideal, porque praticamente a gente tinha uma chance para cada take, não tinha como ficar renderizando mais de uma vez para corrigir alguma coisa, então era planejar a cena, montar ela, renderizar, o que ficou. Acho que a gente conseguiu o tempo só de refazer umas 2 cenas que tinha dado um problema ali, mas no geral foi tudo gravado, né? foi tudo uma tentativa só de cena e acabou. Então tem vários defeitinhos, mas acho que pro público geral eles vão ficar mais de olho naquilo que ficou legal do que ficar de olho nos defeitos. Então foi um resultado que eu julguei positivo, além do mais considerando que foi a primeira cinemática que eu fiz, né? Então
Por esse fator, estou bem contente comigo mesmo. Todos nós. Enquanto a gente estava 3 dias do evento aqui em Barretos, há um dia de ir para São Paulo, que a gente foi viajar antes, a gente recebeu uma mentoria de um cara casca grossíssima chamado Daniel Monasteiro. E essa foi uma mentoria do Cree Games, do Sebrae, que a gente estava envolvido. E a gente mostrou o pitch pra ele, como tipo, nossa, demos nosso máximo e tal, tá todo detalhado, tudo que precisa saber tá aqui. E aí o cara, mano, não tem nem metade. Vocês precisam conseguir colocar mais GIFs, porque a gente não tinha GIFs. Vocês precisam, na verdade, vender a diversão do jogo, vocês estão vendendo o lado técnico e explicativo do jogo. Vocês precisam melhorar esse posicionamento, melhorar aquilo, isso e aquilo. E a gente estava a um dia de viajar. Aí a gente teve que invocar a carta Sakaguchi, tipo, mano, eu vou rushar essa madrugada, mexer nessas informações, mas você vai precisar refazer visualmente o pitch inteiro no design gráfico e você vai ter um dia e meio, tá ligado? Ele tá, só não atrasa, tá ligado? Aí eu rushei aquela madrugada pra mandar pra ele, acho que 5 da manhã, os novos textos, gravei imagens de gameplay, a gente nem sabia como gerar os GIFs muito bem, colocar no slide. Mas fizemos aquela mega rush pra dar certo. Se é o que tem que fazer, não importa, a gente vai fazer porque se chegou a informação de que esse é o certo, é porque dá pra gente fazer, não é algo que só chegou pra gente se arrepender, sabe? Eu sempre tive muito dessa filosofia interna. Então, pra quem ainda não tá ligado, e deveria estar, a gente tá indo pra Gamescom. Cara, no dia 1, como foi os primeiros pitches? Basicamente, eu senti que eu entrei no que eles chamam de estado de flow. Eu nem pensava mais, não conseguia raciocinar, só ia falando automaticamente. E o farm veio chegando e a gente foi colecionando 1 milhão de informações. Mas assim, chegando lá, a gente foi rever quem seriam as pessoas que a gente faria reunião. E logo de cara ali é um banco internacional que tem um fundo para games. Logo de cara, primeira reunião já foi essa aí. E assim, eu queria muito medir como termômetro essa primeira reunião, porque os feedbacks desse primeiro cara iriam balizar todo o resto. O mais importante foi que a gente fez o pitch e desde o momento que a gente mostrou o teaser do pitch, o cara ficou com um sorriso na cara, que ele não tirou até o final. Então, tipo, o Chris ia fazendo o pitch, eu ia combando em cima dele, aí o Chris ia combando também e o cara só ia ficando mais hypado. E eu sei que quando a gente terminou o primeiro pitch, o cara, tipo, deu aquela respirada funda e falou... Nice project, tá ligado? Aí na hora eu senti uma pressão que tava aqui, fazer e meu pé arrepiou, tá ligado? Comparado com a Gamescom do ano passado a gente teve muito feedback de tipo assim, tá, a gente precisa evoluir nisso, ok. Este ano foi bem diferente, porque eu senti que neste ano, cara, quase não teve feedback. A maior parte da galera olhava, os caras, potenciais clientes, olhavam e falavam, nossa, sério, que incrível e tal. E foram puxando o nosso saco cada vez mais. Na hora que a gente terminou o pitch, e aí eu e o Chris se encarou, tipo assim, e viu que o primeiro feedback foi super positivo, a gente só conseguiu falar, tipo, mano, é isso, tá ligado? Se cumprimentamos e fomos direto pra outra mesa, porque literalmente a gente não tinha uma folga na agenda, era 20 minutos em uma mesa, 20 minutos na outra, 20 minutos na outra. Então, aquele momento ali foi um momento único na minha vida, com toda certeza. Valeu muito a pena as madrugadas atentas. Pra mim, a melhor parte da Gamescom é os afters. Por mais que a gente tenha as reuniões de pitch e as rodadas de negócio, que elas são muito importantes, os afters, eles te alimentam energeticamente de várias formas. Desde você pegar feedbacks com pessoas muito fodas da indústria, que às vezes você nem sabe que eles são tão fodas, aí pelo feedback fica, mano, mas o que você trabalha? Ele, eu sou um designer aqui do braço direito da Santa Mônica, tá ligado? Que literalmente a gente trocou ideia com o cara. Eu tava conversando sobre Manaus, e no final eu descobri que o cara era o braço direito do design da Santa Mônica. E eu só tava conversando com o cara sobre viagens, tá ligado? Então você consegue conversar com muita gente da hora sobre diferentes coisas, mas ao mesmo tempo você consegue perceber que você tá rodeado de várias pessoas que têm muito mais anos de experiência naquilo que você passou, e você consegue também entender por o que eles passaram para chegar onde estão, e sempre é muito similar a surra que eles tomaram com a surra que a gente está tomando, então é sempre bem divertido ter essa comparação, de entender que a gente tá nesse caminho também, de
enfim, de ser aquilo que a gente admira, né? Eu ia nos afters com o Tony, com o Chris, e a gente voltava todo dia umas 4 da manhã, pra levantar, sei lá, às 7 horas da manhã. E a hora que eu nem bebo, na Gamescom Latão, meu irmão, a gente foi chegar em casa, era 8h30 da manhã. Eu já sou velho, tá ligado? Normalmente às 10 horas eu tô deitado na cama, mas mesmo assim, eu faria tudo de novo, porque foram justamente nesses momentos que conheci pessoas importantes, troquei ideias que abriu minha mente, e é esse tipo de vivência que faz a gente crescer. Cheguei nos caras e falei, ó, meia-noite a gente vaza, porque 9 horas a gente tem que estar na Gamescom. Se a gente tem que estar na Gamescom às 9, a gente vai ter que acordar umas 7, para dar tempo de tomar banho, comer alguma parada e vazar. E aí já era, a gente combinou meia-noite. Tava 1 hora de cara. A gente combinou meia-noite, mas já era 1 da manhã. Aí eu olhei e falei, galera, ó, vazar, demorou. E aí, só que tava lotado o lugar ainda. E aí nisso, me despedindo de uma galera, eu fui me despedir do Rodrigo Terra, que é o presidente da Abra Games, né? É basicamente um dos organizadores principais da Gamescom. Aí ele olhou assim, falou, mas onde você vai? Eu falei, eu vou embora, eu preciso dormir. Ele, cara, não, você tá maluco? Isso aqui é uma das coisas principais, cara. Todo mundo que você precisa conversar tá aqui. Olha ao redor. Eu falei, cara, é verdade, mas eu preciso dormir. Ele falou, cara, isso aqui acontece uma vez no ano. Eu, tá, e o que você me sugere? Eu sugiro que você durma tarde e acorda cedo. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Cara, e o pior, quando ele falou tem que fazer o que tem que ser feito, eu falei, cara, pior que faz sentido, cara. É o custo, né? É o custo, é o preço a se pagar, cara, é o pedágio, entendeu? Eu falei, tá bom. Aí a gente saiu de lá o quê? 4 da manhã? Chegamos no outro dia. Exato. Mas foi uma call muito importante, cara, porque uma coisa que a gente esquece é a seguinte, os negócios principais, dificilmente eles vão ser fechados em ambientes formais. Tem um amigo nosso que é o Godoy, que ele fala, o negócio é fechado na mesa do bar. Você vai chamar o teu cliente ali, o teu potencial parceiro, para ir tomar uma breja e lá você vai, de fato, desenrolar ali o fechamento do negócio, sabe? Então isso aí é uma lição que a gente leva para a vida. Beleza, as expectativas pós-eventos são achar uma publisher, ou um parceiro, ou um investidor, que atualmente agora, vamos dizer assim, a gente teve o gás máximo, Gamescom. Entramos em infinitos funis, infinitos parceiros, infinitos publishers, só que agora é uma parte mais lenta do procedimento, que é onde a gente conversa diretamente ali com as publishers, entra ali no funil de como que é o processo, só que assim, a expectativa agora é que a gente vai escolhendo as publishers que mais façam sentido para o nosso game e aí a gente consiga desaguar em alguma delas. Só que assim, é um processo que leva tempo. E aí a gente precisa manejar agora como que a gente vai fazer com o desenvolvimento do jogo enquanto a gente passa por todos esses funis. Mas a ideia final ali é que a gente tenha, beleza, esse aqui é o panorama perfeito para poder desenvolver nosso jogo e aí a gente mete marcha ali e é isso aí. Sobre o que foi essa Gamescom, eu diria que foi realmente entrar nessa vibe de que estamos pronto. E por causa dos feedbacks que a gente recebeu, eu mesmo tô muito hypado por 2 coisas. A primeira, que é o tempo que vai demorar de lançamento com as publishers, porque eu tinha muito receio de o caixa acabar antes disso, mas pela média de tempo que a gente pegou, esses 6 meses vai ser saudável pra gente continuar se dedicando totalmente ao projeto. E tô realmente achando que a gente vai conseguir dentro desse tempo conseguir uma publisher. E o segundo ponto é o anúncio do nosso teaser pro mundo, porque ver a reação das pessoas pessoalmente foi muito foda. E se metade disso vingar no virtual, acho que finalmente a gente vai conseguir ter uma potência da comunidade que a gente sempre quis, desde o começo da Goblin, eu diria. Eu acho que ele vai ser um bom abre-alas. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas essas 2 coisas são as informações pela qual eu estou mais ansioso para ver o tempo que vai levar e a reação que vai ter, porque eu acho que isso muda tudo, de verdade. A gente vai sair fazer infinitos projetos para se dedicar para uma única coisa e eu não vejo a hora disso começar. Então, é isso. Por enquanto, foco total no Evelyn e bora lá!